Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre uma travessia muito especial. Foi a travessia dos Estados Unidos em 2009. Foram 5.130 quilômetros em 59 dias e meio. Eu e o Francisco da Silva, juntos, saímos de Nova York, percorremos 11 estados americanos e chegamos na Golden Gate, na cidade de São Francisco, na costa oeste. Essa travessia eu tinha desenhado para sair de São Francisco até Nova York e chegar na Maratona de Nova York, a famosa Maratona de Nova York. Só que eu não consegui inscrição para participar da prova. Já tinham todas encerradas. As inscrições para a Maratona de Nova York é bem disputada e acabam rapidinho, em horas, né? Nem dias, em horas. E eu não consegui. E aí, como eu não consegui a inscrição para a Maratona de Nova York, eu redefini o desafio. E aí decidi sair ao contrário, saindo de Nova York, indo até São Francisco. Até logisticamente seria mais importante, menos custoso, porque como a gente não tinha tantos patrocinadores, ficou até melhor, porque a gente ia ter menos custo, porque se fosse sair de São Francisco, eu iria ter que pegar o avião, ir até São Francisco e voltar para Nova York correndo. Então a gente decidiu fazer o trajeto saindo de Nova York e chegar na Golden Gate em São Francisco. Eu pesquisando, vi que existia uma festa, a Brazilian Day, uma festa dos brasileiros em Nova York. E eu peguei e entrei em contato com a organização dessa festa. Aí eu mandei um e-mail e fiquei, logicamente, preparado para estar recebendo a resposta até um tempo maior, porque eu não sabia quanto tempo eles poderiam dar a resposta. Para minha surpresa, no mesmo dia, horas depois, a organização da Brazilian Day achou muito interessante eu atravessar o Brasil, os Estados Unidos correndo, e aí eles falaram que ia dar o suporte para minha largada. E isso aconteceu. Lá a gente conheceu um jornalista, Francisco, também. O Francisco disponibilizou a sua casa para receber a gente, ou seja, a gente não teve custo com hotel em Nova York. Todos sabem que não é tão barato assim a hospedagem em Nova York. Nós tínhamos aí 20% dos nossos patrocinadores. Tínhamos a Crocs, que é uma empresa de sandália, e aí a gente teve que redesenhar as estratégias para a gente fazer o Francisco pedalando comigo, levando toda a estrutura, né? Barraca, comida, lanternas, toda a estrutura que eu precisava para estar atravessando os Estados Unidos com um custo menor, que a gente ia ficar acampando em cada lugar que a gente ia chegando. Os Estados Unidos tem uma facilidade muito grande para quem quiser acampar, porque quase todas as cidades, na entrada da cidade, tem um camping. Então você tem praticidade, tem chuveiro, você consegue colocar a sua tenda num gramado, numa relva gostosa. Então assim, você tem essa facilidade em relação a outras cidades do mundo. E aí a gente foi para Nova York. O Francisco nunca tinha saído de Nova York, né? Aliás, 6 meses antes, quando eu desenhei o desafio, tinha vários ciclistas que tinham predisposição de querer fazer o desafio junto comigo. Mas aí, ao longo do tempo, eles foram desistindo. Olha, arranjei um emprego, olha, eu vou ter um projeto assim. E aí, naturalmente, né, as pessoas desistiram de ir fazer esse suporte comigo. Mesmo porque eu também falava que eu não ia ter um patrocinador, que seria, elas não iriam receber, né, salário, mas que elas iriam viver uma experiência incrível nos Estados Unidos. Então, o que eu iria viver, elas iriam viver também. Então, elas não iam ter custo de passagem, não iam ter custo de visto, mas eu não ia conseguir pagar um salário por conta também da falta de patrocinadores que cobrisse isso. E aí, faltando um mês para o desafio, o Francisco tinha visto os meus desafios na internet
um em particular que era a travessia do Iapoca ao Chuí, e ele pediu para que eu fizesse um roteiro para ele atravessar o Brasil de bike. Marquei uma conversa com ele em São Paulo, na Vila Madalena. Ele tinha uma pizzaria na Vila Madalena e eu fui fazer esse bate-papo para falar da travessia dele. Chegando lá, eu comecei a falar da travessia dos Estados Unidos. Ele olhou para mim e falou: eu posso ir junto? Brilhando os olhos. E aquilo ali eu fiquei encantado, assim, fiquei muito feliz. Eu falei para ele: eu estou precisando justamente de uma pessoa que gosta de bicicleta para atravessar os Estados Unidos comigo. E assim nasceu essa parceria incrível. O Francisco foi, eu nunca tinha saído do Brasil, não falava inglês. O meu inglês horrível, meu inglês também muito ruim. Mas assim, a gente tinha a vontade, eu sabia o que eu ia fazer lá, percorrer. O resto a gente ia aprender no dia a dia. Foi o que aconteceu. A gente chegou em Nova York, ficamos 10 dias em Nova York, na casa do Francisco, e ele levando em vários eventos da Brasília Day, com artistas, tudo. E aí a gente participou como jurado, né, oficialmente da festa Brasília Day, jurado da Miss Brasília Day. E lá estava Carlos Brau, estava grandes artistas da música brasileira. E ali eu tinha pego uma carta de apoio institucional do Ministério do Esporte para que as autoridades americanas abraçassem também a causa e nos ajudassem. Essa carta a gente foi para Brasília de ônibus, saímos de São Paulo 12 horas de ônibus até Brasília, para pegar essa carta e também pegar o visto do Francisco, né, para entrar nos Estados Unidos. A gente foi na embaixada americana em Brasília também e fizemos tudo isso num dia. E aí essa carta, ela foi muito facilitadora justamente quando chegava um policial para perguntar o que a gente estava fazendo na estrada. A gente mostrava a carta e eles abraçavam e apoiavam a gente na estrada e corria da melhor forma possível. E o bacana é que na Festa Brasilian Day, essa carta foi lida pelo cônsul brasileiro e aí a gente saiu em grande estilo, com toda a imprensa falando da nossa travessia, a causa que estava por trás, que era cada milha era vendida, né, a $20 e 20% das milhas eram doadas para um hospital, que era o GRAAC, Hospital de Combate ao Câncer Infantil, que aqui combate o câncer infantil, e 80% era para a nossa jornada lá na estrada, para nos manter alimentação, né, e a gente seguir em frente. E aí foi isso que a gente fez, deu a largada em setembro de 2009, em Nova York, no último dia do verão. E aí a gente pegou de tudo. Quando entramos na Pensilvânia, pegamos tempestade. Aí quando chegou em Nebraska, que é o maior estado ali, praticamente no meio dos Estados Unidos, a gente pegou uma planície gigantesca, com muitos ventos, todas as noites tinha vento muito forte. E aí quando chegou no Colorado, nevou bastante, muitas estradas estavam fechadas, tivemos que fazer um desvio, né? Ao invés de subir o Grand Canyon, a gente teve que ir por Denver e subir a Boulder, né? Uma cidadezinha Boulder, e está em Nevada. Aí chegamos em Nevada, cidades com muitos cassinos, né? E aí até chegar, depois de 59 dias e meio, na Golden Gate, né? Na ponte Golden Gate, ser recebido pelas crianças, das escolas, bombeiros. O Jim Carnazzo, um grande amigo, um grande atleta norte-americano, também eleito super-humano na América do Norte. Ele estava em São Paulo fazendo 24 horas, no mesmo momento que a gente estava lá, e ia chegar na cidade dele, que era São Francisco. Então ele entrou em contato com as escolas para que as escolas fossem nos receber na ponte Golden Gate. Lá os funcionários da ponte, as crianças fizeram uma grande recepção e a gente se sentiu em casa. Ali fizemos várias amizades em São Francisco, de brasileiros que moram lá também. E foi essa epopeia, 5.130 quilômetros em 59 dias e meio,
em prol do combate ao câncer infantil nos Estados Unidos. Foi muito bem tratado. Mesmo que o inglês fosse pequeno, a grandeza da amizade foi bem maior que a língua. A gente conseguiu fazer amizade em cada lugar. Muitas cidades as pessoas ofereciam a casa para a gente ficar. Ganhamos grandes amigos, grandes famílias. Muitos lugares a gente chegava, a pessoa parava o carro e falava assim: na próxima cidade você vai ficar em tal hotel. E aquilo era uma coisa de arrepiar. E só tenho a agradecer pelo povo americano por ter nos recebido com tanto carinho. Agradecer o Francisco por ter apostado nessa jornada, acreditado no sonho. E saiu um amigo, entrou um amigo, voltou como irmão. O Francisco, de vez em quando a gente está lembrando essas histórias maravilhosas que viveu nos Estados Unidos. E até ele aprendeu a falar um pouco de inglês. Eu aprimorei o meu inglês, que ainda continua muito ruim. Mas eu tenho amigos de leste a oeste nos Estados Unidos. A mensagem que fica é que você apegue somente a ser perfeito, busque excelência. E a excelência é buscada no fazer, né? Você ir lá, planejar, manter o foco e executar o seu sonho. Porque a gente só tem uma chance na nossa vida, de viver a nossa vida. Então a gente não pode negligenciar nada, nosso sonho, nossos objetivos. Esse é o momento de você sair, construir suas pontes. Esse é o momento de você realizar seus sonhos, de elogiar pessoas, de aplaudir o outro, de abraçar, de acolher e se valorizar. Seja protagonista da sua história. Muito obrigado.